3 de junho de 2026, Léo da Foco orgulhosamente aqui reunido para receber algumas das coordenadoras desta magnífica obra, Advocacia Extrajudicial e Desenvolvimento Imobiliário, Teoria, Experiência e Segurança Jurídica, uma obra de 25 artigos que tem, olha só, como prefácio do Dr. Sérgio Jacomino, as seguintes palavras. Olha só, não vai dar tempo, doutora. Quem já está aqui comigo, doutora Raquel. A Foco lançou agora. Deixa eu receber a doutora Raquel aqui, enquanto ela não entra. Ah, foi. Doutora Raquel, bom dia. Bom dia, Léo. Como é que você tá? Tudo Eu bem? tô ótimo. Que prazer receber você aqui. A gente sempre se fala pelo WhatsApp, mas nunca pessoalmente. Agora pronto. Como vai, Raquel? Perfeito, Léo. Graças a Deus, tudo bem. E muito feliz hoje, né? Como você disse, a Nossa. gente sempre se fala por WhatsApp, nós temos aí alguns projetos juntos, né? Mas hoje eu estou muito feliz de estarmos aqui com este nosso projeto, né? Esse livro ficou Exatamente. muito bonito, Léo, mas ficou muito lindo mesmo. Olha, eu vou te falar assim, que eu gostei, a comissão gostou, as coordenadoras, os autores, evidentemente todo mundo gostou, mas repercutiu tanto que as outras comissões aqui da OAB São Paulo, que estiveram presentes no nosso lançamento, né, no último dia 15 de maio, junto ao nosso Congresso das Mulheres do Extrajudicial, ficaram tão impactadas com a qualidade do livro, com a curadoria dos Ah, artigos, coisa que, boa. que assim, o comentário foi: Raquel, a gente consegue fazer um livro para a nossa comissão também? Ah, que Então, notícia maravilhosa, Raquel. e aí já vou antecipar, o nosso próximo congresso, que vai ser em parceria com uma outra comissão, né? A Cíntia já Ah, está aqui também, ela Bom está dia, bom dia, participando. gente. Tudo Cíntia. bom? Prazer falar com Prazer você. estar aqui com você também. Nosso próximo congresso, Léo, vai ser a nossa comissão notarial e registral da OAB São Paulo, juntamente com a comissão de imobiliário, e nós gostaríamos muito de contar com o apoio da Foco para fazer mais um livro dessa qualidade, com esse conhecimento todo, né? E com essa, principalmente, eu acho, né, Cíntia, com essa atualidade para É, todos aí os é, advogados que atuam no extrajudicial. É um livro muito atual, Léo. A gente é, ficou eu- muito feliz. 13 de novembro, esperamos ter o próximo. não, Ah, e vamos esse a gente já participar. falando, né, da atuação extrajudicial no desenvolvimento imobiliário, até a divisão dos capítulos ali foi muito assertiva, eu acho, né? Todos os autores assim contribuíram com textos assim brilhantes e que tem muito, não só uma, né, com a técnica ali perfeita, né, com uma muito bem escritos, mas também que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, na nossa prática, né, da advocacia extrajudicial. Então, É a o obra manual. ficou É o manual. muito boa, incrível. É. Foi um prazer participar dessa, né, da coordenação aí junto com amigas e com, né, colegas de profissão, que eu admiro tanto e deu muito certo, tá sendo um sucesso o livro. Que bom. E E até, Raquel, Léo, Cíntia, já vou desculpa, por falar mais favor. uma. Mas Não, deixar eu e a por Cíntia favor. O, falar, a- mas, Léo, o você objetivo é pode esse mesmo, a gente bater um papo em torno do livro aqui. você pode pôr no mute, né? Porque eu e a Cíntia juntas É, é, é um horror. Pois é, a gente vai ficar aqui batendo papo, então você pode interromper a gente, fica à vontade, À viu, Léo? vontade de vocês, eu adoro. O que eu queria comentar muito, assim, para quem está assistindo aqui a gente sobre esse livro, né? Como a Cíntia disse, o livro acabou sendo até um manual, porque a gente É, pega aqui no nosso sumário O e a Mário. gente consegue pegar os itens interessantes para a própria busca. Então, o advogado que está atuando no extrajudicial consegue buscar. Então, de repente, ele quer aqui pegar algum tema, vou pegar qualquer um aqui mesmo, né? Qualquer um dos tantos, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, do Daniel Buchatsky, um querido amigo, fala aqui sobre a declaração vital e autocuratela. Então, quando você está com pois alguma é. dúvida, você pode entrar aqui, a gente tem artigo do Dr. Ademar Fioranelli, do Dr. Renato Nalini, das coordenadoras, né, de todas nós. Temos um artigo aqui muito legal sobre o tributário, né, com a reforma tributária e todas as atualizações que nós temos tido agora na esfera aí dos cartórios, do Tiago de Lima Almeida, e por É. aí vai, né? Nós temos muitos artigos, mas uma das coisas que nos deixou muito feliz com esse livro, Léo, nós capitaneamos aqui um projeto na OAB São Paulo, que é o Mulheres do Extrajudicial.
Sim. Sentindo aí esse movimento das mulheres que atuam no extrajudicial, exatamente. E a Foco, assim, Exato. acertou em cheio aqui com o nosso logo, com o logo do nosso Mulheres do Extrajudicial. É um congresso que deu tanto certo, que tem uma repercussão tão positiva aqui dentro da OAB São Paulo, que nós já fizemos 2 edições desse congresso. Os outros estados, as outras seccionais da OAB estão nos pedindo para levar o nosso congresso. Então nós estamos levaremos agora em Minas aí, todo capitaneado pela Cíntia, que é da OAB Minas. Então levaremos agora a edição Minas. Ainda este ano teremos uma edição Conselho Federal, Brasília, uma edição Paraná, e não teremos mais edições por falta de agenda no ano mesmo. Eu vou até aproveitar e deixar o convite aí para todo o Brasil, né? Quem tiver disponibilidade de estar aqui em Belo Horizonte no dia 23 de junho, vai ser no auditório do IBMEC aqui, e de 8 às 18 a gente vai realizar o Mulheres do Extrajudicial em Minas, e tá ficando incrível também o evento, porque o que a gente percebeu lá no dia do dia 15 de maio foi que as mulheres, não só as mulheres, né, os participantes, eles se sentiram ali muito à vontade, e foi um espaço de troca, de networking e de ali não só do lado profissional, mas também do lado pessoal. Então, o feedback que a gente teve de todo mundo que esteve lá com a gente no dia foi muito, muito positivo, foi muito bacana. E por isso também essa repercussão tão boa para que a gente realize nos outros estados. E a gente já está deixando a nossa marca registrada, algumas peculiaridades aí que a gente já falou assim, né? Uma lista ali que tem que ter em todas as edições para que atenda ao Mulheres do Extrajudicial, né? Eu até brinco assim que essa obra, ela, né, eu falo que ela teve um berço, né? Que eu vejo o evento Mulheres do Extrajudicial foi o berço ali, né? Sobre o qual a obra, né? Essa obra brilhante aí da advocacia extrajudicial e desenvolvimento imobiliário nasceu. Agora Vamos lá. Então é isso, Cíntia. Eu queria que você contasse pra gente, junto com a Raquel, qual foi a ideia? Então, surgiu Mulheres do Extrajudicial, que é um movimento maravilhoso que a gente tem acompanhado e do qual a gente se orgulha muito de ser editora escolhida, assim como a IBERC nos escolheu para ser editora deles. E aí vocês têm lá esse movimento e decidiram, então, escrever um livro de advocacia extrajudicial e desenvolvimento imobiliário, ou seja, é um dos nichos sobre os quais vocês lançam o olhar, porque eu imagino que outros também virão, não é? E aí, falando um pouco desse primeiro livro, por que o desenvolvimento imobiliário? Qual foi o estopim para que essa obra nascesse? Bom, posso começar? Por favor. Assim, na minha opinião, o livro ele veio assim para responder uma pergunta simples, mas urgente que a gente faz aí no mercado, que é assim, qual é o papel estratégico da advocacia extrajudicial para o desenvolvimento imobiliário brasileiro? Porque quando a gente fala do extrajudicial, a gente está falando aí de mais eficiência, de mais celeridade, né? Ou seja, de uma resolução mais rápida e real dos problemas dos nossos clientes que são apresentados. Então, né, a gente quis demonstrar como a advocacia extrajudicial pode ser ali um instrumento tanto estratégico quanto para possibilitar e facilitar o desenvolvimento desse mercado imobiliário dentro do Brasil. Ótimo. Adorei. E assim, para que aqueles que estão nos ouvindo ao vivo em reprise saibam, o livro, apesar de ser capitaneado pelo Mulheres do Extrajudicial, conta com a participação de grandes autores também, como Arthur Del Guercio Neto, que é um querido amigo, o Bruno Melles, o Rodrigo Amar. Então, assim, é uma obra plural também neste sentido. Sim. E aí eu avanço sobre uma questão que me chamou muita atenção e que eu também gostaria da explicação de vocês, que é a divisão pelas partes. A Raquel começou a falar ali de alguns autores, mas do ponto de vista do estudante, do acadêmico que precisa de uma orientação, o livro é dividido em 4 partes. E isso ajuda demais nessa orientação para o estudo. Lembrando que no site da Foco,
qualquer pessoa pode baixar, sem pagar nada, a degustação da obra, que contém as primeiras linhas de cada um dos artigos, para então conhecer do que o livro se trata e então efetuar a compra. Roberta não deixaria ser diferente na questão da visão do direito do consumidor aqui na Foco, Raquel e Cíntia. Roberta Mas aí, maravilhosa, não? vamos lá. A primeira parte, o sistema extrajudicial como estrutura de desenvolvimento imobiliário. Então, vocês colocam o sistema extrajudicial como uma ponte que vai efetivar esse desenvolvimento imobiliário de forma mais célere, mais vantajosa do ponto de vista econômico. Como foi escolher os autores ali dessa parte? São autores que já atuavam, que se interessavam pelo tema. Como foi essa conexão que vocês criaram? Nós tomamos, Léo, o cuidado de buscar os autores que entendem do tema, que conhecem do tema e que têm a vivência no tema. Perfeito. Nós temos esse diferencial, porque o autor que está estudando o tema, ele está muito qualificado e ele consegue redigir alguma coisa muito bacana. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Nós somos aqui amantes da leitura, a gente fica o dia inteiro lendo. Até quando me perguntam, qual é o último livro que você leu? É difícil eu buscar um que não seja jurídico. Eu comecei a ler até um outro agora, porque eu falei, eu preciso ter um outro para falar que eu tô lendo. Aumentar repertório, né? Que a gente fica ali monotemática do extrajudicial, notarial, registral. Li um de ata notarial, né? Ontem eu fiz uma aula sobre ata, então eu estava lendo sobre ata, outro dia eu estava lendo esse aqui, eu falei, não, preciso ler algum tema que não seja jurídico. Vou te dar uma dica depois, hein? Queremos. Vai fazer um recorte, uma emenda maravilhosa. Eu quero. Então, assim, quando nós fomos desenhar aqui o nosso livro, o formato do nosso livro, a estrutura, e inclusive essa divisão aí em 4 partes, a Roberta nos auxiliou muito também nisso, nós procuramos autores que, além de conhecer do tema, de estudar o tema, de ler o tema, né, de serem quase monotemáticos como nós, de terem vivência no dia a dia. Acho que esse foi o nosso diferencial. Nós trazemos aqui, por exemplo, aqui um dos primeiros artigos aqui da parte 1 é da Amanda Gil. A Amanda Gil trabalhou anos dentro de uma serventia, hoje ela está em outra, mas ela trabalhou anos dentro de uma serventia. Então, ela é uma advogada, ela é uma estudante da área, né, uma estudiosa, ela leciona diversos cursos e afins sobre a área extrajudicial e imobiliária, mas ela esteve na vivência prática da serventia. Então, ela lidou com o advogado que estava na serventia, ela lidou com a nota devolutiva do cartório de registro de imóveis. Quando a gente vai, eu vou assim, sem né, prestigiar, sem prestigiar, não prestigiar ninguém, né? Por favor, todos os não quer dizer que os não citados, né, são menos importantes, Mas, por exemplo, aqui, né, nós já falamos até do doutor Naline, uma experiência do outro lado do extrajudicial, né, como desembargador. Aí vem a Cíntia, advogada, eu, advogada, a nossa amiga Ellen Salomão, advogada, que atua muito no imobiliário. Eu, por exemplo, atuo mais no notarial. Nós temos aqui a Cíntia Shade, protestadora no Paraná, então nós temos uma visão da protestadora. A Letícia Franco, registradora de civil em Minas Gerais, então também lida com outras questões do Estado. A Letícia Franco, Letícia Franco é a mesma, né? A Letícia Araújo, né, que é uma das nossas coordenadoras, ela é tabeliã aqui na capital. Então ela tem uma outra vivência, ela já foi tabeliã, ela já teve um cartório no interior e atualmente ela é tabeliã aqui na capital, no 25º tabelionato de notas. Ela tem uma outra visão, uma visão diferente do tabelionato, né? Tabelionatos para tabelionatos muda pelo tamanho, registro para tabelionato muda, capital para interior muda, estado para estado muda. Então nós tentamos buscar as pessoas com vivências diferentes e com mais detalhes ainda, né? Por exemplo, a Letícia, ela é professora, então ela também tem uma outra expertise no viés assunto. Bem acadêmico. Bem acadêmico. Quando eu trouxe aqui até o do Tiago, o Tiago, ele é advogado e ele é tributarista, sempre foi, se especializou na área notarial e registral. Então ele traz uma experiência do tributário que já vinha de outros clientes, de outras demandas. Ele consegue fazer muito comparativo com o extrajudicial. E é uma das pessoas também que consegue perceber, tal como eu, a Cíntia, a Ellen e tantas as outras advogadas, né, aqui reunidas, a diferença da atuação no judiciário para o extrajudicial. Pro extrajudicial, exatamente. Eu acho que assim, nós, né, como a gente tem ali, além de tudo, vivência, né, no sistema notarial e registral, eu acho que é para deixar claro também que não é burocracia, né? A gente não está falando de burocracia, na verdade a gente está falando do extrajudicial como forma de viabilizar aí o desenvolvimento imobiliário e possibilitar que novos negócios aconteçam
através, né, do enfrentamento ali de questões técnicas. E a Raquel citou, por exemplo, esse artigo de incorporação foi feito em conjunto com um engenheiro. Então, eles vão ali nas minúcias da incorporação Da imobiliária, incorporação né? imobiliária para Diante. trazer temas que não são caros a nós do direito, né? Exatamente. E tentando, aqui, ó, diante da tecnologia e da simplificação dos sistemas municipais de aprovação. Então, o livro tem essa ideia muito de auxiliar, seja quem já tem anos de prática aí no extrajudicial, ou até mesmo e principalmente para quem está entrando e quer começar a atuar nesse ramo que, assim, na nossa opinião, assim, né, sem, né, a gente é um pouco parcial, mas é uma das áreas mais ricas e interessantes. Eu acho que é o Próspera. melhor caminho, e muito próspera, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O desdobro, então, da parte 1 vem com a inovação, a tecnologia, as novas fronteiras do sistema extrajudicial, que não poderia deixar de existir numa obra como a de vocês, porque justamente o direito, junto com essa evolução para o extrajudicial, precisa acompanhar o direito, aquilo que chamamos de direito digital. A parte 3, então, vem como extrajudicial, como instrumento de segurança jurídica e eficiência. Maravilhoso, mas foi de uma precisão, de uma alegria tão grande. Vocês foram tão felizes com a escolha dessa parte 3, porque justamente ela vem para agora estruturar a parte 1 que vinha para dar essa questão de infraestrutura, vamos dizer De assim. base, vamos dizer assim, né? Base, exatamente, Cíntia. E a gente fecha o livro com a parte 4, o sistema extrajudicial e a proteção de direitos, que é justamente uma questão que é muito vista ainda por aqueles que não têm essa afinidade com o extrajudicial, com uma, poxa, que falta é essa que me faz o judiciário, né? Por que o extrajudicial é tão seguro? Existem ainda essas pequenas barreiras, né? Principalmente por aqueles juristas que já contam com alguma bagagem muito condicionada ao sistema judicial, né? Então, eu queria que vocês celebrassem essa obra, trazendo mais partes dela que a gente eventualmente não tenha dito aqui, para que as pessoas que ainda não conheçam o trabalho de vocês à frente do Mulheres do Extrajudicial possam ainda se interessar mais pela obra que agora está disponível no site da Editora Foco e que tem, hoje especificamente, o cupom. Ô, Cíntia, me ajuda com o seu sobrenome para não falar errado. Cíntia Calais. Calais 20 e o Raquel Almeida 20 como cupom de desconto para ir lá no site da Foco e ter 20% de desconto. Então, a palavra está com vocês. Ó, vale a pena todo mundo adquirir realmente a nossa obra, porque, como nós comentamos, é uma obra que foi muito bem feita, tentamos trazer todos os temas de uma forma muito atual, e exatamente como você falou, Léo, para que os advogados que não estão, inclusive, habituados ao extrajudicial, possam ter essa obra de manual, ter essa obra como um norte e conseguir, né, desfrutar de tantos outros benefícios, de tantos outros temas aqui. Vou até aqui comentar, né? Subiu aqui um comentário de uma advogada, né? Como advogada, prefiro o extrajudicial. Então, sem sombra de dúvidas, viu, doutora? Sem sombra de dúvidas, o extrajudicial tem nos trazido, assim, inúmeros benefícios. Então, assim, essa obra, ela é muito utilizada para o advogado que já está à frente do extrajudicial, ela serve como manual, mas ela também pode ser muito utilizada para o advogado que ainda não tem conhecimento. Nós tentamos trazer aqui algumas pitadas, né? Inclusive, a dificuldade na nossa escolha dos artigos, Cíntia, foi essa, nós tínhamos muitas opções de artigos, mas nós teríamos que fazer um tomo. E como nós faremos o Mulheres do Extrajudicial 2, 3, nós faremos outras edições. As novas edições acompanhando os nossos congressos aqui de São Paulo. Com certeza. E então nós poderemos contemplar as demais edições com os demais artigos e nós já sabemos que são infindáveis, né? A cada dia surgem novos artigos, o CNJ com os seus provimentos tem facilitado muito a vida do advogado também, que atua no extrajudicial. Nós já temos aí um provimento novo tratando sobre as mulheres, né? Que a gente está louca para transformar isso num artigo. Urgente, 222, trata aí da violência patrimonial, que é mais um dos itens que as pessoas não conhecem, né? No caso específico, esse que as próprias mulheres não conhecem, nem teriam como conhecer, porque o provimento é do dia 23 de maio, né? Apesar de que algumas a gente já teve, né, notícia que algumas já tiveram conhecimento e já foi colocado em prática já dentro foram colocados até em prática, o que é mais interessante.
mas nós estamos, assim, muito ansiosos pelos próximas edições, né, Cíntia? Sim, estamos ansiosos. Eu vou, acho que aproveitar deixa eu falar um pouco do meu artigo, então, que Perfeito. foi exatamente dentro do capítulo da inovação e tecnologia, e eu falo da função social da propriedade e economia de dados, ali entre a materialidade do bem e a estrutura informacional. O que que isso significa, né? Eu já parto ali de uma provocação. A partir do ponto assim, a propriedade ela ainda é só chão e parede? E na minha perspectiva, e eu tenho certeza que não é, né? O imóvel, hoje ele existe ali, na minha percepção, em duas camadas, assim, tem essa material, essa que a gente conhece, física, que a gente vê, né? Sei lá, chão, parede, terreno, tijolo, e tem essa informacional, né? Uma camada informacional, e a gente ainda está aprendendo aí a governá-la, né? Eu não vejo o registro de imóveis ali como um repositório de títulos, né? Apenas um arquivo ali de títulos que são protocolados. Muito pelo contrário, assim, né? Através ali do registro de imóveis, a gente tem uma infraestrutura que traduz ali, né? Traduz aquele dado para sistemas digitais, fiscais, ambientais, de crédito, e através dessa interoperabilidade, né, dos sistemas informacionais, o imóvel ganha uma outra camada e um outro ponto. Ao tentarmos, é obrigação nossa, né, na atuação extrajudicial, estar atento a essa outra camada, porque elas têm que estar coerentes e os sistemas têm que conversarem e os dados têm que ser compatíveis entre si, sabe? E aí eu né, se deixa algo que empolgo e falo um tanto que eu amo, né, falar sobre a interseção aí do direito e tecnologia, mas eu tensiono um pouco o artigo 5º da Constituição, que fala da função social da propriedade, e eu falo que ela incide também hoje aí sobre essa arquitetura informacional do bem, sabe? Então, enfim, convido a todos que estão nos ouvindo a comprarem o livro para ler o artigo, porque segue uma linha aí bem interessante e que dá para ser utilizada na prática ali, né, numa due diligence ou quando você vai comprar um imóvel, né? Tem outras camadas ali de verificação atualmente que a gente tem que ficar atento. Exemplo maravilhoso. Raquel, quer encerrar? Encerro. Ó, sobre o meu artigo, eu só vou fazer um comentário, mas o meu artigo é de um tema também altamente atual, que é o divórcio cinza, né? Como é chamado, que é o divórcio das pessoas acima de 60 anos, que aparentemente era um tema pouco comentado, mas é como eu sempre né, trago aqui, o direito segue a sociedade. Há anos atrás, quando você se esperava, muitos anos atrás, existia um divórcio. Depois começaram os divórcios, aí foi regulamentado, lei do desquite, lei do divórcio de 1977. E hoje nós nos deparamos com o divórcio cinza. Era praticamente inimaginável nós pensarmos pessoas acima de 60 anos se divorciando, né? E hoje nós temos isso, eu trago aqui uma análise patrimonial dessa questão, onde as partes ficam protegidas, principalmente as mulheres que acabam estando numa situação de vulnerabilidade, com o divórcio acima dos 60 anos. E o resto vocês precisam comprar o livro. Muito bom, Raquel, adorei. Fica aí, né? A gente joga a pílula assim para poder gerar curiosidade e, né? Aproveita hoje que está com desconto, né? O livro está com preço excelente. Você sabe, Léo, que no sábado eu e a Cíntia tivemos aí na Expo Direito e levamos o nosso livro, eu, a Cíntia e a Letícia. Nós três estávamos no painel, levamos um livro nosso para sortear. Deu briga, né, Cíntia? Porque deu briga. É pena que só tinha um, assim, mas deu briga. Todo mundo queria o livro. A repercussão tá muito legal, gente. Assim, comprem porque vale a pena. Vale a pena. E olha, essa questão do Great Divorce ela é mundial, ela não é só nacional, então temos aqui um livro de vanguarda total. E eu queria encerrar agradecendo a Raquel e a Cíntia por estarem aqui conosco com uma passagem do prefácio do Sérgio Jacomino, que de fato coroa esse nosso encontro. Se vocês me permitem, é assim. Por favor.
Abre aspas, a especialidade do direito notarial e registral, antes adstrita a círculos especializados, se projeta e alcança a comunidade jurídica. Advogados, juízes, promotores, árbitros e escrivães encontram nos atos notariais e registrais centro de suas práticas e interesses. Essa obra pode ser considerada um índice dessa convergência, nesse território em expansão e transformação, não apenas para que nele radicam, mas todos que cada vez mais por ele transitam. Vamos encontrar o direito notarial e registral, agora visto a partir de várias perspectivas. Magnífico, não poderia ser diferente de uma obra como essa que vocês trouxeram. Léo, não podemos esquecer que o Wilson Levy fez a todo apresentação mundo aqui, da ó. obra Querido toda. Wilson, tá cada um aqui. com o seu. Tá aqui, estava marcada a passagem dele, olha só. É nesse horizonte que se insere a presente obra, organizada por Raquel Ximenes, com a combinação de rigor intelectual e sensibilidade institucional que marcam sua trajetória. Ao reunir trechos produzidos por mulheres que pensam e praticam o extrajudicial a partir de diferentes experiências, o livro oferece ao leitor um panorama plural e consistente sobre os desafios contemporâneos das atividades notariais e registrais. Obrigado! Não poderia ficar sem a lembrança do querido amigo Wilson. Sempre aqui presente com a gente. Pra foto, né? Pra foto, boa, vamos. Alguém que tá assistindo, registra, por favor. Boa. Eu sou sem mão também. Né? Raquel, Cíntia, muito obrado. Léo, e o de livro coração. que você vai me indicar? Oi? É o livro, eu também tô curiosa. 2040, 41, 42 ou 43. É um hit que justamente fala de uma visão da sociedade totalmente imersa em inteligência artificial. E, obviamente, essa imersão gera reflexos. É um livro maravilhoso. 2042 ou 2043, alguma coisa assim, da Globo, da Globo, Editora Globo. Editora Globo, nossa. Vale a Vou botar aí pena. na lista, anotado. Porque isso, gente, é o direito, né? A gente tem que antever todas essas situações e começar justamente a lançar luz sobre como a gente vai resolver isso e como é que a gente valida essas mudanças por meio do extrajudicial. Exatamente. Léo, muito obrigada, Brilhante. Léo. Eu que agradeço a presença de vocês, desejando enorme sucesso, que venham outras edições e outros desdobramentos do Mulheres do Extrajudicial. E sempre com a foco. Se Deus quiser. Contamos com vocês. Muito obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus, com saúde. Até o próximo encontro. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau.